Capítulo 66, segunda-feira, 27 de novembro de 2017. Branca diz a Amélia que Pedro sempre a amou e afirma que ele está muito triste por ela nunca ter correspondido a esse sentimento. Dr. Xavier diz a Pedro que tem uma surpresa para ele. Mariana sugere ao pai que expulse Fernanda da fazenda. Chega o dia do casamento de César e Clarita. Irmã Sorriso está emocionada porque vai cantar durante a cerimônia. César comenta com Marisa que sua mãe não pretende assistir ao casamento. Fernando concorda com a filha e Mariana agradece por ele não interferir em suas decisões sobre os empregados. Amélia pede ajuda a Branca para que convença Pedro a conversar com ela. Luiz conta para Mariana que o doutor Inácio roubou o testamento de Fernando. Mariana pede a Luiz que a ajude a conseguir de volta os remédios que Carlos levou embora. Marisa cumprimenta os noivos e diz que preparou uma festa para eles. Mariana troca os remédios. Marisa e o doutor Inácio encontram Luiz e Mariana na casa de Marisa. Carlos pede para falar a sós com Fernanda. Luiz se faz de vítima com Marisa e vai embora com Mariana. Isabela obriga Carolina a ajudá-la a humilhar Fernanda diante de Carlos. Xavier aconselha Pedro a aceitar o amor de Fernanda e Carlos. Ele também diz que logo receberá a alta médica. Branca diz a Amélia que seu pai não se lembra dela. Mariana tenta se aproveitar da falta de memória do pai para expulsar a irmã e a sobrinha de sua casa, mas Amélia a enfrenta e diz que nem ela nem Fernanda deixarão a fazenda. Carlos jura para Fernanda que não existe nada entre ele e Isabela. Amélia acusa Mariana de continuar apaixonada por Luiz Monteiro. Hernani ouve a conversa e pergunta a ela se é verdade. Carlos e Fernanda finalmente se reconciliam. Capítulo 67, terça-feira, 28 de outubro de 2017. Uma assistente social chega à casa de Marisa e, apesar dos esforços do doutor Inácio e as súplicas de Marisa, Paulinho é levado para um orfanato. Fernanda aceita reatar o namoro com Carlos. Paulinho chora porque não quer se separar de Carlos. Marisa descobre que foi Luiz quem denunciou a presença do menino em sua casa. Xavier vê Carlos e Fernanda se beijando e conclui que já se reconciliaram. Fernanda não reconhece Amélia e lhe dá uma bofetada ao vê-la agredindo Mariana. Carlos promete a Fernanda que não haverá mais mentiras nem desconfiança entre eles. Carlos fica apavorado ao saber que Paulinho foi levado para o reformatório. Mariana se irrita quando Hernani diz que convenceu o sogro a permitir que Amélia continue na fazenda. Carlos tenta tirar Paulinho do orfanato, mas é impedido pela assistente social. Luiz está decidido a se vingar de Marisa pelos maus momentos que está passando. Xavier informa Fernanda que Pedro vai receber alta médica. Xavier oferece sua casa a Fernanda para que possa viver com Pedro. Amélia insiste que quer visitar Pedro. Branca pede a ela que não vá porque ele não quer mais vê-la. Isabela adverte Fernanda de que Carlos é seu e que não permitirá que seja feliz com ele. Amélia não ouve os conselhos de Branca e vai até a clínica. Ele se nega a falar com ela e tem uma crise de ansiedade. Adelina aconselha Pedro a controlar suas emoções, senão não sairá tão cedo da clínica. Carlos examina a Fernando e conta a ele que já se reconciliou com Fernanda. Pedro fica muito nervoso ao saber que Fernanda e Carlos se reconciliaram. Capítulo 68, quarta-feira, 29 de novembro de 2017. Fernanda está feliz porque Pedro vai sair da clínica. Os dois vão morar na casa do Dr. Xavier enquanto a cabana é reconstruída. Isabela conta para Carlos que viu Fernanda na casa de Xavier, mas ele não se abala e afirma que nada vai separá-los novamente. Amélia sabe que Pedro a despreza por todo o mal que lhe causou e Luiz se recusa a acreditar que ela esteja apaixonada pelo jardineiro. Xavier diz para a mãe de Adelina que se não for ver sua filha terá que denunciá-la às autoridades. Marcos comenta com Carlos que estão ministrando excesso de remédios para o senhor Fernando e afirma que não permitirá que continuem fazendo mal a ele. Fernanda fica furiosa quando descobre que sua mãe foi visitar Pedro e pede a ela que o deixe em paz. Branca acusa Mariana de estar dando remédios em excesso para o pai e diz que sua avareza a deixará completamente só.
Fernanda fala de seus problemas com o Sr. Fernando e ele pede permissão para falar com Pedro. Doutor Inácio encontra Fernanda na fazenda e estranha que Mariana não saiba que ela é sua sobrinha e que Fernando desconheça que é sua neta. Capítulo 69, quinta-feira, 30 de novembro de 2017. Fernanda diz a Branca que não tem interesse em conhecer seu pai biológico. Fernanda conta para Carlos que Pedro está furioso por estarem juntos novamente, mas pede que não tente conversar com ele para não piorar seu estado de saúde. Doutor Inácio fica sabendo que Amélia está trabalhando na construtora e não na Europa como Mariana lhe disse. Ele se dá conta do perigo que Fernanda está correndo e quer protegê-la. Isabela propõe a Xavier que se alinhe para separar Carlos e Fernanda, mas ele deixa claro que não se presta a esse tipo de coisa. Marisa passa mal e Xavier a atende. Mariana critica Fernanda por falar de seus problemas com seu pai. Leopoldo se desentende com Luiz Monteiro. Fernanda visita Paulinho no orfanato e se desentende com a diretora. Mariana incita Camila a se vingar de Fernanda. Doutor Inácio diz a Fernanda que fez mal em enfrentar a diretora do orfanato e afirma que os problemas legais devem ser tratados com calma. Fernanda pergunta ao doutor Inácio se ele está apaixonado por sua mãe. Carlos está apreensivo para saber o resultado da tomografia que fizeram em sua mãe. Capítulo 70, sexta-feira, 1 de novembro de 2017. Marisa é diagnosticada com distrofia muscular. Fernanda descobre que Luciana e Diego vão se casar escondido. Os especialistas afirmam a Carlos que a doença de sua mãe pode deixá-la totalmente incapacitada. Pedro e Fernanda convidam Xavier e irmã Rosaura para jantar. Fernanda fica sabendo pelo doutor Xavier que a mãe de Carlos está internada e seu estado inspira cuidados. Luiz também fica sabendo da internação e torce para que ela morra. Fernanda acompanha Carlos até a clínica e Isabela trata de fazer com que ela se sinta constrangida. Amélia está preocupada, pois pai quer conhecer sua neta. Mariana se diverte com a infelicidade da irmã. Mariana ameaça Amélia e promete acabar com Fernanda. Marisa se desespera ao tomar conhecimento do resultado dos exames. Carlos explica a Fernanda a gravidade e as consequências da doença da mãe e confessa que não sabe como enfrentar o problema. Irmã Rosaura pergunta a Pedro se está apaixonado por Marisa. Isabela aconselha Luiz a visitar a ex-esposa. Marisa se altera quando os médicos se negam a dizer qual é o seu problema. Isabela diz a ela que suspeita que tenha algo muito grave e a aconselha a exigir que Carlos lhe diga a verdade. Luiz visita Marisa e finge estar muito preocupado com sua saúde. Ela o expulsa do quarto. Carlos diz para a mãe que sua doença é controlável. Mariana diz a Hernani que precisam conquistar a confiança do doutor Inácio para que ele lhes devolva o testamento. Fernanda confidencia à irmã Sorriso que se sente incomodada ao ver Isabela perto de Carlos. A religiosa tenta tranquilizá-la dizendo que ela é o único amor de Carlos. O senhor Fernando decide visitar Pedro.